Êxodo capítulo 12, versículo 1 até o versículo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeças, as pernas, a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, concede-nos a graça e o privilégio de entender as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra. Desvendas os olhos de nossos corações para entender a Tua palavra. Fala profundamente aos nossos corações e glorifica o Teu nome, Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, sempre neste período da Semana Santa, assim como acontece no Natal, é um período em que as pessoas, no geral, até mesmo pessoas não crentes, ficam mais sensíveis, tanto no relacionamento uns com os outros, como nos seus aspectos religiosos. Ficam mais sensíveis, mais reflexivas, são mais dadas ao trato fraterno, se aproximam mais de sua religião, de sua igreja, meditam mais, porque estão sensibilizadas por este assunto chamado Páscoa. Mesmo a despeito de toda a confusão temática em torno deste assunto. Quando eu falo confusão temática, eu estou falando que não somente os ímpios, mas até mesmo a igreja, os crentes, por vezes misturam as coisas. Até mesmo os crentes misturam sangue com chocolate. Não sei se isso é palatável espiritualmente, mas há uma mistura dentro do aspecto comercial, de marketing. Todavia, mesmo assim, é um tempo de reflexão. Nós precisamos entender, meus irmãos, que essa reflexão, esse sentimento fraterno, essa sensibilidade espiritual não pode se deter apenas a um período do ano, especialmente para nós os crentes, porque nós precisamos entender que a nossa relação com o tema Páscoa, ou com o tema do significado da Páscoa, tem que ser uma relação contínua, porque reflete diretamente no nosso acesso à presença de Deus e reflete em nossa relação com Deus. Todavia, meus irmãos, uma vez que nós estamos em um país, que é um país católico, e no calendário deste país, por influência católica, celebra-se a Páscoa em um mês do ano, então, como diz Paulo a Timóteo, nós devemos aproveitar as oportunidades. E aproveitando o ensejo e a oportunidade do calendário, nós vamos ressaltar o que realmente significa a Páscoa. E nesse sentido, não é errado nós aproveitarmos o calendário católico para celebrarmos a Páscoa, desde que o façamos com maturidade. E fazer isto com maturidade é entender que Páscoa não se limita apenas a um mês do ano, mas Páscoa diz respeito a toda uma significação que se completa, que se cumpre na vida do crente,
por intermédio do sacrifício de Jesus, que deve ser lembrado continuamente, por memorial eterno diante do Senhor. Nós iremos nesta noite, meus irmãos, adentrar aos elementos teológicos da Páscoa. E esse é o tema da mensagem de hoje, os elementos teológicos da Páscoa, com base em Êxodo capítulo de número 12. O primeiro elemento teológico da Páscoa, meus irmãos, é o elemento cristocêntrico. Uma vez que nós entendemos que, à luz da palavra de Deus, a Páscoa ela apontava para o sacrifício de Cristo, e ela se cumpriu no sacrifício de Cristo Jesus. A Páscoa e o próprio Cristo se confundem. Podemos dizer que a Páscoa é Jesus Cristo, pois se cumpriu em Cristo Jesus. Quando nós lemos o versículo de número 4, isso fica mais evidente. Observe: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele a seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. A Páscoa, na verdade, celebra a morte ou livramento de Deus através da morte do cordeiro. Veja que em João capítulo 1, versículo 29, está escrito que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, celebrar a Páscoa, na verdade, é celebrar a morte de Cristo. Há diversas referências indiretas e diretas à morte de Jesus aqui nesse texto. Observe o versículo de número 6 em diante. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Por que no crepúsculo da tarde? Já apontando para a morte de Jesus, que também aconteceu no período da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas que comerem. O sangue, obviamente, remete ao sangue de Cristo Jesus. Versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Por que fogo? Porque fogo, meus irmãos, remete a juízo de Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Veja o versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Por isso que Deus só aceitava o sacrifício daquele animal se fosse por intermédio de um sacrifício em que o animal fosse assado no fogo. Porque fogo remete a juízo de Deus, uma vez que nosso Deus é fogo consumidor. Isso significa, meus irmãos, que Jesus na cruz, ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar, ele recebeu o fogo de Deus em nosso lugar. Jesus, ele não desceu ao inferno. Jesus não precisou se deslocar até o inferno, como diz algumas tradições. O próprio inferno desceu ali na cruz, e Jesus suportou o inferno em nosso lugar. Isso é Páscoa. Páscoa é um assunto muito sério, meus irmãos, muito caro aos olhos de Deus. Páscoa diz respeito ao fato de que alguém suportou o inferno em nosso lugar. Páscoa diz respeito à separação que houve entre Deus Pai e Deus Filho na cruz. Páscoa diz respeito ao fato de que Cristo suou sangue, já temendo todo o impacto da cruz por causa de nossos pecados. Páscoa diz respeito à dor que Jesus sentiu ao ponto de ter gritado. Ele gritou de dor, não só dos pregos, mas muito mais do que dos pregos. Ele gritou porque ele se sentiu abandonado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Nós precisamos entender a seriedade e o impacto desse assunto, meus irmãos, para que nós não nos assemelhamos ao mundo, confundindo o tema da Páscoa com temas irrelevantes. Precisamos entender isso. O primeiro elemento teológico da Páscoa, meus irmãos, é o elemento cristocêntrico. Páscoa remete a Cristo. Páscoa nos leva até Cristo. O cordeiro que foi assado, ou seja, o cordeiro que recebeu o fogo do juízo de Deus. E um fogo por completo. O juízo de Deus, a ira de Deus atingiu a Cristo por completo. Veja que o texto fala que esse cordeiro tinha que ser assado por completo. A cabeça, todas as partes tinham que ser por completo. Veja o versículo 9, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Ele deveria ser consumido por completo. Jesus ele foi consumido pela ira de Deus de maneira completa. Algumas pessoas dizem, Jesus morreu apenas fisicamente. Não, ele não morreu apenas fisicamente. Ele morreu espiritualmente também e suportou a ira de Deus em nosso lugar. Então, se alguém um dia te perguntar o que é a Páscoa, você diz, é a cruz de Cristo Jesus. Isso é Páscoa. Se você tiver dificuldade de lembrar de todas as terminologias teológicas, diga simplesmente que a Páscoa é a cruz de Jesus. Isso é Páscoa. Então, meus irmãos, esse é o primeiro elemento. O primeiro elemento teológico da Páscoa é o elemento cristocêntrico. O segundo elemento teológico da Páscoa é o elemento comunitário.
Não podemos celebrar a Páscoa sem levar em consideração a comunhão uns com os outros. Na verdade, a Bíblia fala sobre essa relação entre nós e Deus e uns com os outros. É impossível você dizer que ama a Deus, se relaciona com Deus, se você não tiver um relacionamento genuíno uns com os outros. Porque o resgate, Deus nos resgatou e quebrou a parede de separação, nos dando livre acesso à presença do Pai, mas quebrou a parede de separação que havia entre judeus e gentios, que havia entre os bárbaros, escravos. Deus quebrou essa parede de separação, e na igreja não pode haver parede de separação, na igreja não pode haver ruptura, e quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos, na verdade, a comunhão fraterna. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Veja o versículo 6, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Versículo de número 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Páscoa remete à comunhão, Páscoa remete à igreja. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o rito equivalente à Páscoa no Novo Testamento é a Santa Ceia, porque a Santa Ceia tem os elementos da Páscoa, tem o cálice, tem o corpo simbolizado no pão. Veja que o rito imediato é a Santa Ceia. E Paulo, quando fala sobre a Santa Ceia, ele fala sobre ajuntamento solene, ele fala sobre a reunião dos crentes. 1 Coríntios, capítulo de número 11, quando vos reunis, quando vos ajuntais, quando vos reunis para celebrar a ceia do Senhor. Reunidos. Veja que Paulo faz uma dura crítica àqueles crentes que não estavam esperando uns pelos outros na Santa Ceia. Algumas pessoas, às vezes, criticam a nossa igreja, dizendo que nós não esperamos uns pelos outros na ceia. Ah, pastor, por que na sua igreja, na ceia, não esperam uns pelos outros? Todo mundo vai comendo separadamente. Meus irmãos, quando Paulo critica a igreja de Corinto, que não estava esperando uns pelos outros, nós precisamos nos lembrar que a Santa Ceia, naquela ocasião, era celebrada mediante uma refeição, literalmente uma refeição. E os crentes esfomeados, desesperados e sem a mínima educação que se exige de um cristão e respeito ao próximo, estavam comendo e não esperando aqueles que vinham de longe, de outras cidades, de cidades vizinhas, estavam comendo a refeição sem esperar os demais. Quando os demais que vinham de longe chegavam, não tinha mais nada. E Paulo fez uma dura crítica, porque a Santa Ceia, naquela época, celebrava-se por vezes com a festa da fraternidade. A Santa Ceia, ela remete à comunhão, à fraternidade. Então, o que Paulo está falando ali não é para haver um sincronismo temporal. Não, tem que haver um sincronismo temporal. Todo mundo, como robozinho, fica de pé. No 3, vamos engolir o elemento. 1, 2, 3, agora. Não que seja errado alguma igreja fazer assim. Mas o mandamento que Paulo está ali corrigindo não é sincronismo temporal. Paulo está falando sobre ajuntamento, esperar uns pelos outros no sentido de estar todos reunidos para então celebrar a ceia do Senhor. Então, a Páscoa remete à comunhão, remete a famílias. Não apenas comunhão na igreja, mas a Páscoa remete à família. E com um foco especial, porque o foco aqui do sacrifício do cordeiro é para se reunir em família. E cada um tomará o cordeiro com a sua casa, a casa de seus pais, a família reunida. A cristandade tem esse elemento muito bonito, que na Semana Santa se reúne em família, não é? Para celebrar a Páscoa, a ressurreição. Todavia, nós precisamos entender que isso tem que se estender não só para a Semana Santa, porque nós não somos católicos, apostólicos, romanos. E nós entendemos que a Páscoa ela é celebrada continuamente, especialmente no dia do Senhor, que é o domingo, especialmente no dia da Santa Ceia. Mas hoje em dia as famílias dos crentes não fazem isso, a maioria. Antigamente, veja que os crentes que estão aqui, que são mais velhos, vão lembrar disso. O domingo era sagrado. Saía-se do culto de manhã, da escola dominical, e a família toda na casa da matriarca ou do patriarca se reunia, aquela refeição linda, comentava sobre a mensagem. Hoje em dia não é mais assim. Termina a escola dominical, os pais vão para casa, o casal de namorado vai para o Habib's, o outro vai para a praça, o outro vai para um protesto na Paulista, o outro vai para não sei aonde, tudo dividido. Acabou aquele aspecto precioso de se reunir em família ao domingo. Acabou. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Páscoa remete à família. Veja que no versículo 26 e 27, Deus orienta a respeito disso.
disso. Ele diz que quando os filhos perguntarem aos pais o que é esse rito, veja o versículo 26, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Então, é algo comunitário, é algo familiar, e é responsabilidade dos pais ensinar o que é a Páscoa. A igreja pode ensinar na escola dominical as crianças a respeito da Páscoa? Pode e deve, mas a maior responsabilidade é de você, que é pai e que é mãe, ensinar para o seu filho vai perguntar, que rito é este? Agora, diga-me, o que você vai responder se o seu filho te perguntar isso em uma reunião de família de distribuição de ovo de chocolate? O que você vai responder para o seu filho? Mãe, pai, que celebração é essa que nós estamos ganhando esses ovos? Aí você vai falar o quê? Não, filho, é que o ovo aponta para o cordeiro que foi morto. É isso que você vai responder? Como você vai conciliar? Esforça-te para conciliar o sacrifício de Cristo na cruz com esses elementos seculares. Esforça-te, porque cabe a você fazer o filtro, limpar e educar seus filhos nos caminhos do Senhor. É um desafio. Já é um desafio explicar o que é a Páscoa para uma criança. Já é um desafio natural. Explicar que isso aqui diz respeito ao livramento que Deus fez a Israel, porque o anjo da morte passaria meia-noite para matar os primogênitos. Meus irmãos, isso já é um desafio. Explicar para uma criança de 3, 4, 5 anos. E o sangue do cordeiro, que aponta para o sangue de Cristo. Agora, se seu filho já está contaminado por informações seculares, como o ovo de Páscoa e colinho da Páscoa, você vai ter 2 trabalhos: limpar conceitos e depois enfatizar o conceito bíblico. Só que se você for fazer isso, e seu filho olhar para a sua prática, e ver na sua prática, que na sua prática você se simpatiza com esses elementos seculares, não vai adiantar você ensinar conceito, porque o filho ele olha mais o exemplo do que as informações. Meus queridos irmãos, o primeiro elemento teológico da Páscoa é o elemento cristocêntrico. O segundo elemento teológico da Páscoa é o elemento comunitário, que envolve a igreja e que envolve a família. Nós precisamos resgatar isso. Nós celebramos aqui a Santa Ceia como igreja. Volte para a sua casa, com a família reunida, e naquela refeição bonita, comente sobre a ceia, comente sobre a mensagem e desfrute dessa comunhão, porque é a maneira de comungar sobre a pessoa de Cristo Jesus. E esse é o verdadeiro alimento. Esse é o verdadeiro alimento. E é o alimento que deve ser feito em família. Veja aqui em João, capítulo de número 6, versículo 54, Jesus disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida eterna. E quando Deus fala para o povo de Israel matar aquele animal, aquele cordeiro, assar aquele cordeiro e comer em família, a família está se alimentando de Cristo Jesus, profeticamente falando. A família está se alimentando do corpo de Cristo. Veja que algumas pessoas no período do primeiro século achavam que os cristãos estavam literalmente comendo o corpo de uma pessoa. As pessoas se escandalizavam, os cristãos são canibais, eles dizem que eles comem a carne do mestre deles. Como que o mestre deles falaram o seguinte, vocês têm que comer minha carne. Então eles se escondem, se reúnem às escondidas para comer a carne. Eles são meio canibais. As pessoas achavam estranho, não entenderam o que é metáfora. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos ali nos alimentando simbolicamente do corpo de Cristo, do Cordeiro, e devemos fazer isso em comunidade. Meus irmãos, o primeiro elemento teológico da Páscoa é o elemento cristocêntrico. O segundo elemento é o comunitário. O terceiro elemento é o elemento fundamental. Em que sentido? No sentido de que a Páscoa aponta para o evento mais importante da história, portanto é um elemento fundamental. Por isso nós não podemos empobrecer o evento mais importante da história, que é a morte do Filho de Deus na cruz. E a Páscoa era um evento que, na verdade, foi um evento de fato histórico do livramento do povo de Israel no Egito. E a partir daquele livramento, passou-se a constituir um rito anual, e a partir daquele rito anual, passou-se a desenvolver uma expectativa messiânica apontando para Cristo Jesus, que culminou em Cristo Jesus. Por conta disso, esse evento passou a ser considerado como o principal evento
de Israel, um evento fundamental. Veja, meus irmãos, o versículo de número 2. Este mês vos será o principal dos meses. Versículo de número 14, este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Versículo 24, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Agora, veja, Deus está mais preocupado com o seu coração do que com a sua agenda. Deus está mais preocupado com o seu coração do que com sua agenda, porque existem indivíduos, especialmente do meio da cristandade. Quando eu falo cristandade, eu estou englobando evangélico, católico, que na Santa Ceia, ou aliás, na Semana Santa, se reúne em família, aquela religiosidade, faz suas rezas, quem é católico, né? Quem é evangélico também faz todo aquele aparato religioso, olha, a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Mas nos outros dias não se prepara nem para a Santa Ceia, não respeita nem a Santa Ceia, o que acontece mensalmente. Isso significa que a Páscoa passou a ter uma importância apenas a nível de agenda e de calendário. Na verdade, não desceu para o nível do coração. Deus não está preocupado com a sua agenda, Deus está preocupado com o seu coração. Esse é o evento mais importante. Então, quando nós vamos à igreja no domingo, nós vamos celebrar a morte de Cristo. Independente de qual o tema da mensagem, você vem ao domingo adorar a Deus por causa da morte de Cristo. Que dia os protestantes celebram a Páscoa? Todos os domingos, que é o dia do Senhor, com mais ênfase no dia da Santa Ceia e com aproveitamento no calendário católico. Todos os domingos, os cristãos protestantes celebram a Páscoa. No dia de Santa Ceia, com mais ênfase. E quando existe a Semana Santa no calendário católico brasileiro, apenas aproveitamos essa data para ressaltar, para dar ênfase, para corrigir, para ensinar, que é o que Paulo diz, corrige, ensina, seja oportuno, quer não. Então, meus irmãos, a Páscoa é o evento mais importante. Deus quer que você coloque em seu coração que a Páscoa, na verdade, aponta para o evento mais importante. E os seus filhos têm que ver isso em você. Os seus filhos têm que ouvir de você e ver em você que você é diferente, porque senão eles não sentirão o peso da Páscoa. Então, quando o seu filho perguntar, mãe, pai, que evento é esse? Que evento é esse da Páscoa? Porque os coleguinhas dele vão ouvir outras versões de Páscoa. Vou repetir, os coleguinhas de seus filhos vão ouvir outras versões do que é a Páscoa. Eles vão perguntar, mas o que é a Páscoa? Você fala, foi um evento, um livramento que Deus deu para o povo de Israel. E o povo passou a celebrar esse evento todos os anos. E esse evento se cumpriu na cruz de Cristo. E você começa a evangelizar o seu filho. Por isso, filho, você precisa acreditar no amor de Deus revelado na cruz. Creia no amor de Deus. Filho, põe a mãozinha no coração e diz, Deus, me faz ter certeza de que o Senhor me ama. Fala para o seu filho orar assim, Deus, eu preciso ter certeza de que o Senhor me ama, de maneira assim, a ponto de me salvar. Evangelize o seu filho. Não pense que o batismo, se você é de igreja presbiteriana, foi batizado na infância, vai garantir a salvação. Tem crente que acha que foi batizado na infância, já está salvo. Não, isso é catolicismo. Catolicismo pensa que o batismo salva. Você tem que entender que seu filho precisa ser evangelizado. Enquanto não vier o juízo final para testificar quem é salvo e quem não é, você tem que evangelizar seu filho. E a Páscoa é uma ótima oportunidade para isto. Então, meus irmãos, esses são os três elementos teológicos da Páscoa. O elemento cristocêntrico, o elemento comunitário, meus irmãos, e também o elemento fundamental, ou seja, é um evento fundamental para o cristianismo. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra e pedir que o Senhor venha corrigir nosso caráter, nossos corações, quebrantar todos os nossos corações mediante a tua palavra santa, para que possamos ser obedientes à tua palavra e desfrutar deste momento com alegria. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.